o nosso projeto, chamado Caracterização, Polimorfismo e Estudo de Estabilidade em Fosfeniprenavir. Esse projeto então, foi proposto à FAPEMIG, foi aprovado, né, em 2015, se trata do 03174, então foi submetido por mim, sou o professor Marcelo Trevisan, coordenador do projeto. Então, o que é o Fosfeniprenavir? Então, ele é um profármaco, em meio no organismo ele sofre hidrólise, formando o emprenavir. Ele é utilizado, então, no combate às infecções geradas pelo HIV, né? Ele tem certas vantagens em relação ao emprenavir, como uma solubilidade maior, né? E os objetivos desse projeto, então, inicialmente a gente ia fazer a caracterização dessa forma comercial, que não foi identificada, né? Fazer a compatibilidade com os recipientes farmacêuticos e depois a estabilidade desse polimorfo e, finalmente, uma metodologia analítica, né, com indicativo de estabilidade para poder quantificar os produtos de degradação provenientes do fosfeniprenavir. Então, na caracterização, como a gente não tinha o padrão analítico, né, então foi necessário fazer Nós recebemos como doação o medicamento Telzir, que tem 700 mg do fosfeniprenavir. Foi feita uma série de purificações, né, extrações desse fosfeniprenavir, depois recristalizações e finalmente uma caracterização obtendo cerca de 99,95% de pureza, né, um material com alta pureza que foi usado como padrão em todos os demais ensaios. Tá? Então, a primeira parte foi tentado obter, né, polimorfos desse fosfeniprenavir, né? Foi obtido, então, primeiro um monocristal, né, desse fosfeniprenavir cáustico, que foi identificado por difratometria de raio-x. Pela primeira vez, então, foi obtido os dados, né, referente à célula unitária dessa forma, né, dessa forma polimórfica, tá? E os dados ainda não foram publicados, são dados inéditos, né? Pode ser que, né, a gente foi obtido uma boa correlação, né, dos dados simulados e com os experimentais, né, mostrando que então que a estrutura foi elucidada corretamente. Tá? Nessa parte então da caracterização nós obtivemos então diversas formas polimórficas, né? Somente a forma polimórfica comercial que foi obtido o monocristal, as outras não puderam ser identificadas então, né? Foi obtido uma forma 3, né, que foi feito outros ensaios com TG também, vendo então que ele é um pseudopolimorfo, né? A presença de água é fundamental para a manutenção das estruturas cristalinas, né, da forma comercial, tá? E então é necessário um cuidado aí no transporte e no armazenamento para que essa forma não se transforme numa forma anidra, né, com a perca das águas. Tá? O estudo de compatibilidade foi feito, né, também utilizando amido glicolato, celulose microcristalina, crosscamilose sódica, crosspovidona, esterato de magnésio, opadrai rosa, povidona e sílica coloidal. Então foi esse conjunto de recipientes, né, utilizados aí na formulação sólida, né, para comprimidos, que foram avaliados se eles têm a capacidade, então, por exemplo, de reagir com o fosfeniprenavir e gerar uma degradação. Essas misturas foram feitas misturas binárias, né, analisadas no tempo inicial e também após 3 e 6 meses incubadas numa estufa de estabilidade acelerado, né, que tem 40 graus e 75% de umidade. Tá? As técnicas que foram avaliadas foi a espectroscopia no infravermelho, né, e a cromatografia líquida para ver o teor, né, dessas formulações. Aqui um exemplo, né, pelo tempo não vou colocar tudo, mas da povidona, o espectro infravermelho da povidona, em tempo inicial, né, que é o recipiente, depois em vermelho o espectro infravermelho do fosfeniprenavir sozinho, né, e depois da mistura binária em azul. Tá? Dá para ver aqui que a mistura binária, né, se parece muito com o fosfeniprenavir
puro, né? Tem alguns pequenos deslocamentos aqui, porque a povidona tem um pouco de água, né? Então, quando a gente faz a mistura, fica um espectro muito parecido com o Favipiravir, tá? E ao longo dos meses, né, esse comportamento permanece mais ou menos igual, tá? Como a gente faz a cromatografia de todas as espécies, né, mesmo no tempo inicial, 3 meses, 6 meses, esse aqui é o pico, né? Aqui a gente tem os dados cromatográficos, então, tempo pelas quantidades de misturas, tá? E então o Favipiravir está saindo mais ou menos aqui em 6 alguma coisa, né? Esse então é o pico dele, e pelas áreas lá, pela tabela dos dados, né, a gente pode ver que todos os cromatogramas têm aproximadamente a mesma área, então relacionando que todos têm, não houve degradação então com, com os recipientes. Tá? Quer dizer então que Favipiravir se mostrou estável com todos os recipientes utilizados, né? E também a forma foi feito com raio-x, a forma polimórfica é estável, né? Mesmo se mantendo aí um período mais longo, 6 meses. Tá? A parte polimórfica, né? A estabilidade polimórfica foi feito, né? Foi gerado um artigo desses dados, né? Onde então se estudou a estabilidade polimórfica do Favipiravir em diferentes condições. Né? Esses resultados foram publicados, então, nos anais da Academia Brasileira de Ciências, né? Então, pelo Cleidson Cordeiro, né? A Ingrid Bettel e por mim. Tá? Na parte da metodologia analítica, né, foi feito também um método para então quantificar os produtos de degradação do Favipiravir. Foi feito então uma série de degradações no fármaco, né, e que para forçar então a presença dos produtos de degradação, e eles foram então foi desenvolvido um método para quantificar esses produtos. Né, foi visto então que em meio ácido e básico e oxidativo, né, ocorre então a formação de produtos de degradação. Esses produtos de degradação foram então estudados com a espectrometria de massas, né, e apresentado então um mecanismo, né, de degradação do Favipiravir nos íons observados. Tá? Nessas nossas conclusões, né, do nosso trabalho, né, a gente tem então o fármaco foi isolado corretamente, né, foi completamente caracterizado e obtido um material de alta pureza. A estrutura cristalina foi elucidada, né, e a partir do difratograma da difratometria de raio-x de monocristal, né, da forma comercial, não foi os dados inéditos, mas não foi publicado. O estudo de compatibilidade foi realizado, né, como não teve nenhuma degradação, a gente optou por não publicar. O estudo de estabilidade polimórfica também foi corretamente conduzido e foi publicado então nessa revista, né? E o método de gatilho de estabilidade foi realizado, mas também não se optou por publicar porque os produtos de degradação encontrados não foram novos, né? Tá? Eu gostaria de agradecer nesse projeto, né, a FAPEMIG pelo financiamento, né, a todos os membros do LACFAR, do nosso grupo de pesquisa, né, a ajuda obtida pelos colaboradores da Unifal e principalmente, né, ao mestre, o discente que executou né, a maioria desses trabalhos, né, que é o Cleidson Finotti Cordeiro, que gerou então o título de mestre em Ciências Farmacêuticas pelo Programa de Ciências Farmacêuticas da Unifal, né, que foi o grande responsável pela grande maioria dos dados, né, e a Ingrid Bettel, que foi também então a iniciação científica, né, desse projeto, que então obteve também uma série de resultados. Tá? Agradecer isso e a você pela sua atenção nessa nossa apresentação. Obrigado.